Hoje sou muito feliz em poder exercer a minha profissão. Separou alguns exemplos de ações de conservação e de restauração num ambiente museológico para falar, às vezes, um pouco da sua experiência, né? Então, pensando nos espaços museológicos, né, pegando assim a nível de Brasil, muitos dos nossos museus eles são edificações históricas e são museus que receberam coleções. Então, na maioria das vezes, são edificações que já têm algum tipo de patologia, já são edificações que estão no tempo há muitos e muitos anos, são edificações, né, históricas mesmo, e os museus eles são edifícios adaptados para receber esses acervos, né? Não é nada pensado e projetado. E outro aspecto importante, assim, quando a gente pensa, é a definição de reserva técnica, né? Por muito tempo, isso é uma realidade do meu trabalho atual, assim, por muito tempo, os museus não tinham reserva técnica, né? As chamadas RTs, elas não existiam galpões onde as obras eram encostadas, depositadas, né? Tinha gato dando filhote no espaço, as pessoas entravam, comiam, fumavam, né? Guardavam material de limpeza junto com os bens culturais, né? Essa é uma realidade de Brasil, assim. Então, ao longo do tempo, à medida com que a nossa profissão também vai se estruturando no Brasil, né? Profissionais dedicados à pesquisa, né? Da conservação preventiva, a gente vê que esse cenário muda e que esse controle ambiental, esses gerenciamentos de risco, tanto para o espaço, né, das exposições, das galerias, tanto para a área de guarda desses acervos, ele começa a ser melhor pensado. E a gente tem que entender que, enquanto instituição museológica, o acervo ele é a base do museu. A gente precisa pensar sempre, e aí acho que é uma questão também da gente valorizar a nossa profissão, porque o museólogo ele vai catalogar, mas a conservação, a higienização, né, o trabalho de restauração que é feito ali, às vezes muito mais na conservação com o intuito de estabilizar as degradações, né, porque processos de restauração, geralmente as peças passam por uma restauração, assim, por intervenções mais direcionadas quando se monta uma exposição. Então, aquele conjunto, atualmente nós montamos aqui no município a exposição de um conjunto que tem 46 peças e estão em exposição aproximadamente 22 peças que pertencem ao conjunto da Revolução Liberal de 1842. A batalha final dessa revolução, né, aconteceu aqui em Santa Luzia. Santa Luzia foi o palco do fim dessa revolução. E aí a gente tem um acervo muito importante de artefatos bélicos e a gente conseguiu higienizar essas peças. Tem uma bandeira de janela muito bonita de um casarão do século XIX, que tem as marcas de bala. Então a gente fez todo um trabalho de desculpinizar, né, aplicar veneno, monitorar, porque elas estavam em condições de guarda, né, precárias. Então, a gente higieniza para guardar, mas os processos de restauração, eles demoram, né? Assim, eu sozinha trabalhando num espaço museal, né, na gerência de um acervo desse tipo, a gente demora um pouco mais para trabalhar com cada peça. Então, hoje a gente trabalha muito mais na conservação, né, na higienização, aplicando um fungicida, aplicando um veneno de cupim ali, monitorando a umidade e a temperatura, né, e se prepara a coleção para ser exposta. Então, a gente vem fazendo essas ações curativas, né, e o que foi de restauração mesmo, uma refixação de policromia de uma tela, coisas mais pontuais nesse sentido.
a gente faz mesmo quando essas peças vão para a exposição. Eu acho que essa é a realidade mesmo da maioria dos museus que a gente conhece, pelo menos que a gente tem mais contato, né? E é sempre muita demanda, muita coisa a ser feita e ainda poucos profissionais, ou pouco espaço, ou pouca estrutura, né? Mas aí a gente, assim que a gente vai caminhando. Então, agora, conta pra gente um pouquinho de como que é o seu trabalho aí como profissional, a sua experiência atual na Prefeitura de Santa Luzia. Então, a minha relação assim de trabalho com a Prefeitura de Santa Luzia tem sido um ganho muito importante assim para minha carreira e eu acredito que para o trabalho que eu estou desenvolvendo também. E aí eu fui convidada para trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura, principalmente para cuidar do Museu Histórico Aurélio Dolabella, que é um museu, um museu de objetos históricos, assim, então a gente tem uma diversidade muito grande de materiais, de artigos domésticos mesmo, televisão, máquina de costura, porcelana, sabe, coleções de xícara. E em 2014 o museu foi fechado de maneira discriminatória. Então, a gestão da época acreditou que, num determinado momento, o museu tinha que fechar porque estava caindo a casa, a edificação, que é uma edificação histórica do século XIX que comportava o acervo, que ela estava caindo, tinha que fechar o museu. E aí o museu foi desmontado, com as peças colocadas em caixotes de madeira, enroladas em jornal super e todas colocadas num caminhão de lixo, que na altura aqui em Santa Luzia a gente não tinha aquele caminhão de caçamba, era um Ainda caminhão, bem. era aquele caminhão, ainda bem que não era isso, era um caminhão daqueles normais de caçamba aberta, e aí conta, né, a história oral que as peças foram todas colocadas nesse caminhão, sem nenhum tipo de preocupação com a embalagem, com a guarda segura para fazer esse transporte, né? E aí foi colocado num outro equipamento da Secretaria de Cultura, uma fazenda que tem aqui no município, na altura. E aí o acervo foi um acervo sofrido. Então a gente teve dissociação de peças, a gente teve peças que quebraram completamente. A gente teve uma infestação nessa edificação onde as peças foram colocadas, a gente teve uma infestação de cupim de solo e ele sai deixando aquele rastro, né? De terra com os excrementos e tal. Então, as peças estavam todas sujas e envolvidas com cupinzeiros, assim, que eu nunca vi uma coisa tão horrorosa na minha vida quando eu assumi esse cargo, assim. A situação que as peças do museu estavam. Então, eu comecei um trabalho de conservação dessas peças, de higienização e embalagem dessas peças para transportar elas para um lugar seguro. E eu fiz isso, assim. Então, inicialmente, eu comecei, fiz um trabalho de inventário, separando alguns acervos. Então, comecei a listar minimamente, sozinha ali naquele primeiro momento, tentando identificar as peças, o que a gente tinha, o que tinha perdido. E é um museu também que não tinha inventário anteriormente, e a documentação foi toda perdida nesse processo. E aí eu construí a cada dia que eu venho trabalhando com esse museu uma relação afetiva com essas peças, porque é um acervo que sofreu muito. Então as peças elas estão muito deterioradas por conta desse desmonte que foi feito de maneira completamente errada e sem nenhum tipo de sensibilidade com o acervo e com o valor dessas peças, principalmente para a comunidade do Centro Histórico, que é uma comunidade muito unida, muito organizada. A gente tem um patrimônio um patrimônio cultural assim muito bem administrado pela paróquia, pela paróquia do Santuário de Santa Luzia. A comunidade é muito unida para resolver, para realizar restaurações, né? Eles são bem ativos, assim. E foi um acervo que ficou sofrido mesmo com todo esse processo. Então, eu venho trabalhando no processo de conservação dessas peças e a gente pretende montar um ateliê para fazer uma força-tarefa
de restauração mesmo, assim, para todas as peças que precisam de restauração, porque a edificação do Museu Histórico Aurélio Dolabella, ela está em fase final de criação de planilha orçamentária, já para a gente poder licitar o restauro, assim. Então, a edificação vai ser restaurada e a gente precisa cuidar desse acervo, como eu disse anteriormente, é a base do museu, né? Então, a gente precisa cuidar desse acervo, dar a ele legitimidade, integridade física, estética, né? E dignidade de abrir um museu de novo daqui a uns anos com um acervo restaurado. E a própria comunidade, com certeza, quando isso acontecer, vai relembrar, vai reviver a sua identidade com aquelas peças, né? Porque elas já eram conhecidas antes. Sim, existe uma associação cultural aqui em Santa Luzia que ela cuidava do gerenciamento desse museu, sabe? Era uma associação que participava do museu, assim, muito... ela se envolveu em todos os processos, desde a criação do museu, e ela foi completamente afastada de tudo. Então, a gente pretende também, quando iniciar esse processo de restauração, voltar, né? A gente fazer um ateliê aberto, a gente conseguir chamar as pessoas para visitarem, né? Fazer um ateliê vitrine, que era o nosso sonho quando a gente era estudante e o IEFA fazia, né, o ateliê vitrine. A gente fazia um ateliê para a comunidade poder vir, para participar, né? Porque eles têm memórias, né, eles têm memórias das peças. Algumas coleções, alguns conjuntos foram de figuras que moraram em Santa Luzia e que têm relevância histórica, né, científica, para a cidade, foram figuras importantes, né? Então, eu acredito que essa proximidade com a comunidade, ela vai ser fundamental, assim, quando a gente iniciar o processo de restauração efetivo dessas peças, sabe? A prefeitura, eu esqueci de falar da entrada dos profissionais concursados aqui do município, né, que eles tomaram posse. Então, eu tenho hoje a ajuda de uma museóloga carioca, super competente, que é a Juliana Facre, que já está trabalhando, já catalogou umas 400 peças, muito competente, assim, me ajuda muito. E a Juliana Castiglione, que é a arqueóloga, né, que também é uma parceirona lá nos trabalhos de levantamento, né, que a gente faz, eu esqueci de falar delas. Então, só citando as duas aqui, que me ajudam muito nos processos. O meu trabalho na prefeitura, ele é muito bom. Eu sou verdadeiramente feliz e eu faço o que eu posso, assim, em todos os aspectos. Eu trabalho também com ICMS cultural, eu auxilio, trabalho na elaboração, né, a gente tem o Marco Aurélio também, que é historiador, né, a arquiteta, a Márcia Souza, que nos ajudam lá na elaboração também de todo o material. Nós conseguimos subir a nossa nota de 6 para 24 esse ano. A gente atingiu a pontuação muito boa. Para anos anteriores, o município tinha zerado, assim. Então, a gente ficou bem feliz com o resultado. Além de trabalhar na prefeitura, você tem também o seu ateliê particular, que você restaura peças. E o que te mantém tão imersa no trabalho todos os dias, nesse trabalho que ao mesmo tempo é uma profissão só, mas que leva a gente para caminhos e ter que se preocupar em responder questões tão diversas? E aí, em relação ao ateliê, o ateliê eu trabalho com afeto, sabe? Assim, eu tenho o ateliê porque eu gosto de memórias, eu gosto de auxiliar na vida das pessoas para que elas tenham lembranças agradáveis e felizes dos entes queridos dela. Então, eu até coloquei aqui atrás, eu estou com 2 esculturas de gesso, uma de jabuticatubas e uma que veio lá de Três Marias, que chegou para mim há pouco tempo, que são, na maioria das vezes, objetos de família, né? São objetos carregados de valores, de lembranças, e ter o ateliê, e ter essas obras para restaurar, parece que me mantém viva, sabe? Eu verdadeiramente
tenho um ateliê modesto, meu ateliê não tem um microscópio de luz polarizada, um microscópio de dispersão, aquelas coisas tudo chique lá que o Secor tem, sabe? E eu tento fazer esse trabalho para as pessoas, para que elas percebam que o objeto delas também merecem ser tratados com respeito, sabe? Que uma escultura de gesso, a minha primeira restauração, assim, foi a escultura do Seu Servo, que é um senhor que morava aqui no Conjunto Cristina, num bairro aqui. É um senhor que era muito conhecido por todos, e ele faleceu, e eu restaurei a escultura dele, que ficou para a filha, e que foi da mãe do senhor Servo, enfim. Eu tento sempre mostrar para essas pessoas que as peças delas, as obras delas, também merecem respeito e que podem ser restauradas por um profissional conservador, restaurador, com formação técnica, né, com formação cultural e científica, para fazer um bom trabalho, mas também fazer um trabalho acessível, né? E como eu trabalho com gesso, tanto na pesquisa, né, com a Maria Regina Merkitz, que foi assim o que norteou a minha produção acadêmica, os artigos que eu já publiquei, né, o próprio meu TCC, foi, na verdade, o gesso. Então, o gesso hoje ele é o carro-chefe do meu ateliê. Assim. Quebrou um santo, não andou, a galera já me liga, vem cá catar os cacos. Eu falo, tô chegando aí, tem solução? Tem, joga fora não, que a gente vai dar um jeito. E eu tenho feito restaurações, assim, muito interessantes. Eu restaurei há pouco uma Nossa Senhora do Sion, padroeira do bairro Sion mesmo, que caiu num dia de festividade, e foi um trabalho muito interessante que eu fiz de proximidade também com a comunidade que aquela santa pertencia, e é isso que me mantém viva, assim, é poder trabalhar no meu município, poder receber as crianças na educação patrimonial, sabe? E poder apresentar para o menino lá do distrito um contexto histórico do lado de cá que a cidade dele também tem e que ele tem que conhecer, que faz parte também da história dele, do mesmo jeito que eu gosto de trabalhar com as peças no ateliê, que eu trabalho com essas famílias, com essas histórias. Então, verdadeiramente, assim, eu vivo uma restauração, assim, restauração de coisas constantes e conhecendo pessoas, e eu sou muito grata pela profissão e por conseguir trabalhar. Então, tanto na prefeitura, tanto trabalhando na Secretaria de Cultura e aqui no ateliê, eu sou muito feliz. Assim. E é um trabalho muito legal, você está falando muito da importância da relação com as famílias, né? De mostrar para as famílias que as obras dela também podem ser bem cuidadas, com respeito, responsabilidade, e eu acho que isso também mostra para as famílias, ou para as comunidades, enfim, para as pessoas que recebem essas obras, que esse patrimônio também tem valor, que não é só o que está dentro do museu, mas a memória daquela família, a memória daquela comunidade também tem valor, também é importante. Exatamente. Acho que esse é um trabalho, uma parte fundamental do nosso trabalho quando a gente chega numa comunidade ou quando a gente recebe uma peça para restaurar, mostrar para aquela pessoa na hora que ela entrega que a materialidade que está ali, que o valor que aquela materialidade carrega é importante, que a gente compreende isso, né? E que por isso a gente desenvolve esse trabalho todo cientificamente embasado para a gente entregar a peça da melhor forma possível.